Olá, pessoal, bom dia a todos. Obrigada pela presença. Meu nome é Paula Benassi. Hoje nós vamos falar sobre as melhores práticas de manutenção, com foco na família, exclusivamente na família M-Ops. As outras famílias de produtos da BMC podem seguir um ciclo de manutenção diferente, recomendações diferentes. Então, tudo que nós vamos ver aqui segue esse contexto de M-Ops. As recomendações que eu vou apresentar aqui hoje também foram elaboradas pelo Chris Manson, que está aqui com a gente hoje, nosso SME, e ele vai apoiar respondendo algumas dúvidas ou algumas questões que possam surgir no chat, ou deixar um tempinho no final, caso vocês queiram fazer alguma pergunta. Antes de entrar no conteúdo mais técnico, eu só queria até entrar nesse contexto do porquê que a gente está fazendo essas apresentações. Então, porque muitas equipes de mainframe, vocês devem saber, vocês têm os times de vocês, a equipe de vocês de infraestrutura, de mainframe, estão passando por transição, renovação de profissionais, aposentadoria. Então, tem uma troca de profissionais e parte desse conhecimento que foi acumulado durante anos acaba se perdendo. Então, esse é o foco da gente revisitar algumas práticas de manutenção para não perder, né? Para reforçar uma postura mais proativa do que reativa. Essa é a nossa, essa é a nossa agenda de hoje. Eu vou começar apresentando alguns conceitos fundamentais de manutenção, explicando a nossa estratégia de manutenção preventiva, em como que ela faz diferença na estabilidade e na disponibilidade do seu ambiente. Em seguida, eu vou entrar um pouquinho no calendário de cronograma de manutenção das RSLs, que é a principal recomendação para manter o produto de vocês atualizado. Depois eu vou falar um pouquinho sobre as APARs, as PTFs, incluindo alguns conceitos importantes como os Hyper e as PTF in Errors. Além disso, como que os clientes podem ser notificados quando essas situações acontecem. Vou abordar também essas boas práticas de alertas proativos, falar do Enhanced Hold Data, Fix Catch, Receive Order, seja via processo batch, seja via Web Interface. Então vamos nessa. O próximo, como que surgiu, voltando a esse ponto, como que surgiu a ideia dessa apresentação? Tudo começou com uma experiência do Chris Manson, nosso SME aqui. Ele trabalhava com um cliente no Reino Unido, ele estava com um grande volume de incidentes com esse cliente. Então a equipe passava muito tempo corrigindo problemas, abrindo chamadas, lidando com situações recorrentes e sem conseguir estabilizar o ambiente. Aí o Chris teve uma ideia, ele decidiu analisar todos os incidentes que tinham sido abertos por esse cliente, ele montou uma planilha, ele consolidou os casos, ele percebeu alguns padrões. Ele viu que muitos desses problemas, que alguns incidentes SEV1 já eram conhecidos e já possuía correção PTF e orientações publicadas. Então, ele analisou os danos, esse diagnóstico, ele identificou que muitos desses problemas já tinham sido comunicados por Tech Bulletin, Flash, APARS, etc. Então, eram problemas conhecidos apenas por falta do cliente ter uma postura proativa. O Chris também observou que a IBM ela tinha um white paper de recomendações de melhores práticas dessa manutenção de SMPE. E quando ele comparou essas recomendações, ele percebeu que a BMC seguia também essa metodologia. Então, o desafio aqui era que muitos clientes não estavam sabendo onde encontrar essas informações ou como usar elas no dia a dia. E aí que ele teve a ideia de consolidar essas boas práticas aqui nessa apresentação. Para vocês pode ser alguma coisa muito, pode ser assim, repetitiva, pode ser que vocês já tenham conhecimento, com certeza vocês vão ter o conhecimento disso, mas é importante reforçar, né, sempre algumas boas práticas, às vezes você esquece de alguns pontos, tá bom fazer uma reciclagem, né? Então, o Cris, de novo, ele voltou, ele trabalhou de forma mais próxima com o cliente para implementar essas boas práticas e ajudar o cliente a estabilizar o ambiente. Então, na época que ele começou a fazer isso, eu lembro que ele me deu esse dado de que eles estavam com 30 cases abertos e acabou caindo para 8. Então, reduziu assim, significativamente o volume de incidente e eles conseguiram dar uma estabilidade operacional para o ambiente.
E teve casos também de CEV1 que ele constatou que os problemas poderiam ter sido evitados caso os clientes tivessem se cadastrado para receber os alertas proativos ou utilizasse alguma dessas ferramentas que eu vou falar aqui sobre hoje, vou falar com vocês hoje, que é o Enhanced Role Data e o FixCat, que já faz parte do ecossistema da SMP da IBM há muitos anos, e foi criado justamente para identificar esses riscos e fazer as manutenções necessárias antes que aconteça um problema maior. Então, o Receive Order, ele é um padrão, ele já tem sido como padrão para obtenção e gerenciamento dessas manutenções, essas aplicações de PDF. A IBM, mas depois que a IBM ela disponibilizou as APIs do Receive Order, que o processo tornou mais simples e automatizado. A BMC conseguiu acesso a isso e adotou essa mesma abordagem. Então, hoje é uma prática recomendada e padrão no mercado entre outros fornecedores, tais como a Broadcom e outros vendors. Então, vamos nessa, vamos partir para outra. Então, como que é a manutenção da BMC baseada no SMI, SMP? Ela segue exatamente esse padrão de mercado que já existe no ambiente, no mundo de mainframe. E isso, como eu falei, se vocês pesquisarem no Google, lá, Receive Order, vocês vão encontrar documentação da IBM, da Broadcom, de outros vendors. E isso facilita bastante. É a mesma coisa que o processo do ZOSMF install. Então, é uma maneira de padronizar e facilitar toda essa maneira, essa manutenção e gerenciamento do ambiente de mainframe, tornar ele mais fácil para vocês. Então, o Receive Order ele é utilizado para a obtenção das RSL, são esses pacotes trimestrais de manutenção, que são os conjuntos de PTF. Tomando uma aguinha. É claro que esses PTFs elas também podem ser aplicados individualmente, mas a recomendação aqui é trabalhar com as RSLs. Se manter up to date nessas RSLs, porque é um pacote de manutenção que já foi validado pela BMC em conjunto com a RSU da IBM. Então, isso já torna muito mais estável e previsível. Então, voltando ao cliente que eu estava falando que o Chris estava trabalhando junto, eles trabalhavam principalmente com aplicação de PTF individual. Então, quando eles encontravam algum problema, eles faziam uma correção específica, só que aí surgia um outro problema. Aí eles aplicavam outra PTF. Então, com o tempo, isso resulta numa combinação de correções que nem sempre havia sido testada em conjunto. Então, quanto mais PTF individual você aplica de forma isolada, maior a possibilidade de você criar umas combinações de manutenções que não foram validadas, e aí fica imprevisível o que pode acontecer. Agora, se você se mantém atualizado nas RSL, você tem um pacote que passou por um teste de validação da BMC. Então, muitos clientes hoje já adotam essa aplicação programada de RSL trimestralmente, às vezes via batch, normalmente via batch, para manter os ambientes estáveis. Então, também tem a opção de você fazer essa manutenção via web, isso além do batch, tem a maneira de fazer via web. Isso atende principalmente clientes que têm problemas com conectividade. Então, alguns clientes não têm acesso a FTP ou conectividade direta com os nossos servidores. Por exemplo, Israel, eles não conseguem acessar. Então, para alguns clientes, alguns casos específicos, eles costumam utilizar via web. Então, eles não conseguem usar o Receive Order via batch. Então, a gente disponibiliza para eles fazerem o download dessas manutenções na workstation deles, fazem o download na workstation deles, depois eles podem fazer o upload no mainframe. O Receive Order, ele é suportado pelas famílias da BMC-M, BMC-M Data, DevX, Computer e InControl. E é importante falar assim que quando você instala um produto BMCM via OS, já inclui automaticamente toda a manutenção recomendada no momento da instalação. Essa apresentação vai ser compartilhada com vocês depois, e aí tem toda a orientação, um resumo prático dessas tarefas de manutenção, como que elas são feitas. Esse aqui é o nosso cronograma de manutenção. Os produtos da BMC seguem essa estratégia de manutenção trimestrais, a RSL trimestral, como eu disse anteriormente, está alinhado com o processo de certificação da IBM, as RSUs, e isso garante que as correções que a BMC disponibiliza, elas tenham sido validadas contra as RSUs da IBM.
Então, ela sempre realiza os testes, certifica com a ESA-RSU, para garantir que as nossas manutenções foram validadas e amplamente testadas. Então, com a prática, a IBMC ela recomenda que você utilize as RSLs mais recentes e aí complementando por eventuais PTFs que são críticas e são publicadas depois da disponibilização. Então, isso ocorre com algumas correções classificadas como o APE, né, a PTF em R, e as Hypers, que são High Impact, além de algumas PTFs corretivas, e a informação desse cronograma de manutenção está nesse link aqui também. E sempre que a BMC publica um novo RSL, ela emite um Technical Bulletin. Então, é muito importante você se registrar na página de suporte da BMC para receber esses alertas. Sempre fica de olho no site do Support Center, aparece as comunicações de versão de produto, e outra, tem uma dúvida que sempre surge bastante, que o pessoal pergunta que você não consegue alterar a versão apenas aplicando as manutenções, você precisa fazer um upgrade ou fazer um reinstall. Isso é uma pergunta que surge bastante para o Chris, ele reforçou para a gente comentar aqui. Então, aqui nesse link mostra como que é o calendário das entregas, né, das RSL, são trimestralmente, então normalmente são em janeiro, abril, julho e outubro. Então, teve agora a 2607, que foi publicada agora em julho. E vale entender que quando a BMC ela publica essa RSL, ela agrupa as manutenções daquele trimestre e testa contra o pacote de RSU da IBM. Então, isso aconteceu na virada do ano de 2601. Ela publicou em 2 de janeiro, consolidou as manutenções do trimestre anterior, validou, certificou em relação à RSU da IBM. Então, esse casamento, essa sincronia entre as validações e publicações de RCL e RSU garante que vocês tenham as manutenções certificadas e validadas. Então, nesse link contém essas informações, vocês podem acompanhar lá. As APARs PSF, agora tem uma pergunta importante. Quando a gente encontra um problema crítico dentro desses 3 meses, entre uma RSL e outra, como que vocês vão lidar com isso? Aí que entra esses termos de Hyper IPR. Então, é High Impact or Pervasive Problem. Essa é a definição do acrônimo aqui. Essa é uma forma de documentar o APAR para documentar um problema identificado. Então, se a BMC descobre uma falha, um problema crítico, uma história de leak, algum defeito que pode causar algum impacto significativo no seu ambiente, que pode levar a uma severidade 1, esse problema é documentado em uma par e é publicado o mais rápido possível. Então, uma par, ele é classificado como um hyper. Então, quando trata de um problema de alto impacto, em que o processamento normal desse ambiente, ele é super afetado. Então, pode ser situação crítica como REPL, restart, perda de funcionalidade, degradação do ambiente, abends recorrentes, perda de dados. Então, por isso que a correção ela deve ser avaliada e feita o quanto antes. Aí tem alguns clientes que às vezes eles aplicam a RSL mais recente, e depois disso a BMC identifica que tem um defeito em uma dessas correções inclusas nessa RSL. E aí, nesse caso, todos os clientes que aplicaram essa manutenção, eles vão estar expostos ao mesmo problema. Então, é por isso que a gente continua liberando a manutenção toda semana. Todas as terça-feiras, novas PTFs são disponibilizadas. E aí que entra esse conceito da PTF em erro. Ela acontece quando, após de ser disponibilizada, ela é defeituosa. Isso acontece em duas situações. Ou a PTF, ela resolve o problema original, mas ela cria um novo problema que não existia antes. Ou ela simplesmente não corrige o defeito porque ela foi criada. E aí é fundamental você reconhecer essa diferença, porque elas são a base de toda a estratégia de manutenção preventiva. Então, quando os clientes não aplicam a RSL com frequência, ou ele fica trabalhando de forma de PTF individual, você fica exposto, você expõe o seu ambiente desnecessário para alguns problemas muito mais críticos. E aí, se
os problemas críticos existem, o primeiro passo é para você ter essa estratégia, é ficar sabendo deles. Então, mantenha-se atualizados nas RSLs trimestrais, seja avisado pelas correções críticas, que é o que permite você evitar esses defeitos que já são conhecidos, ou paradas desnecessárias do seu ambiente. Então, a BMC oferece dois mecanismos complementares do IPER e do PEC, são as notificações proativas, são esses alertas que você se inscreve no site da BMC para receber. E o outro é Enhanced Role Data, que eu vou falar mais sobre ele no seu slide. Então, essa é uma notificação proativa. Está aparecendo para vocês ou não? Ah, tá. Então, essa notificação, ela pode ser, ela fornece um aviso de situações críticas antes que ela vire uma crise de negócio. Vocês recebem um e-mail quando tem algum problema crítico, alguma informação importante sobre esse produto, e isso acaba até evitando você de precisar acionar a BMC ou abrir um case só para isso. Então, vocês são avisados também sobre disponibilidade de novas versões de manutenção, Product Release Note. E o melhor é que você consegue escolher para quais produtos você quer ser notificado. Então, você recebe só o que é relevante para o ambiente de vocês. E aqui um exemplo de como é a tela, como você faz essa configuração, você se cadastra e a configuração do alerta que você quer receber, os produtos de interesse, aí BMC Ops Monitor, FreeDB2, DDCTL, tudo mais. É bem rápido. E a minha recomendação aqui é você já registrar nas etapas os responsáveis pela manutenção no ambiente, para que essa informação, é muito crítica, não fique apenas concentrada em uma pessoa. Às vezes essa pessoa sai de férias, ou saiu da empresa, ou aposentou. Então, é importante ser disseminado entre o time. Quanto mais pessoas, melhor, para vocês receberem os e-mails, os wikis e os flashes. E o Enhanced Hold Data é uma fonte única que contém todos os erros conhecidos em holds, e ele existe por dois motivos bem práticos. O primeiro, ele vai te proteger na hora de aplicar uma manutenção. Ele evita que você instale uma PTF ou uma FMID que já carregam uma condição de erro conhecida. Então, as PS, que são as PTFs em erros, e as Hypers, aquelas que são de alto impacto que eu mencionei. Então, antes de aplicar, você já sabe o que vai colocar no seu ambiente, é um problema conhecido. O segundo é se manter de olho no dia a dia, monitorando as manutenções críticas e as condições que podem afetar o seu ambiente. Nada disso aqui é proprietário, é importante reforçar, isso aqui é a metodologia padrão IBM, e ele funciona como um repositório central de todas as condições críticas. Então, na prática, aqui a BMC ela é um arquivo que a BMC disponibiliza e atualiza diariamente com a equipe de R&D, consolidando todas as PEs e as Hyper e outras correções importantes dos nossos produtos. O fluxo aqui é simples, você baixa esse arquivo, carrega no seu ambiente, e a partir daí roda um relatório Exception Sysmod, e é ele que analisa o ambiente e mostra todas as exposições críticas que você pode estar sujeito. Então, dessas condições vai aparecer qual severidade cada um, quando que existe, qual PTF ou ação corretiva para você resolver esse problema. E esse é o valor desse relatório. Então, em vez de você descobrir o problema depois que ele já estourou em produção, você enxerga ele antes de fazer o rollout. E vale ressaltar também que a implementação da BMC usa o mesmo formato do Enhanced Role Data da IBM. De novo, eu já falei, não é proprietário. Ele é atualizado diariamente. Os dados ficam disponíveis para download por até 3 anos. Esse arquivo inclui os holds do tipo error e com as condições de PE e de Hyper. A primeira vantagem é disponibilizar as informações, lógico, as condições, as informações atualizadas e as condições. Vocês podem também automatizar, tanto para download quanto a geração desses relatórios. Alguns clientes optam por automatizar o download desse arquivo, enquanto outros realizam essa atualização periodicamente, como faz parte do seu processo de manutenção. É uma prática comum obter esse hold data antes da instalação de novas manutenções, para garantir que eventuais correções, compromissos conhecidos sejam identificados.
Então, gera esse relatório de SysMod, identifica automaticamente pela BMC, informa, que é identificado pela BMC, o nível de severidade de cada uma delas e mostra quais as PTFs que precisam ser aplicadas. Então, como eu disse, você vai baixar esse arquivo, você vai receber ele no seu ambiente e você vai rodar esse relatório SysMod. O download dele você pode fazer pelo navegador, pelo Windows File Explorer, por comando FTP, por Job Batch ou pelo próprio BMC Receive Order. Isso é uma flexibilidade, cada organização vê o que é melhor, qual método melhor se encaixa no seu modelo operacional. E como eu falei para os clientes que não têm conectividade FTP com o mundo externo, não conseguem usar o Receive Order, eles fazem o serviço via web, fazem o download por lá e depois faz o upload, né, no mainframe. A recomendação principal aqui é utilizar a versão mais recente do Hold Data antes de instalar um produto ou aplicar uma manutenção. Para você, ele funciona como uma checagem de segurança antes de você mexer no seu ambiente. Então, sempre mantenha esse arquivo atualizado e roda ele antes de fazer uma dessas atividades. Essa é a carinha dele. E com ele vocês têm as informações mais recentes das condições típicas, das condições mais críticas. É uma JSL simples. Basta informar que está disponibilizado pela IBM, tá? No manual da IBM. É uma JSL simples, você só informa os dados da zona, global, dataset, e executa utilizando essa sintaxe. E é uma funcionalidade padrão da IBM, então, como eu falei, esse arquivo é atualizado diariamente, então você tem informação atualizada sobre os riscos que vocês estão expostos diariamente. Esse é um exemplo real um pouco antigo, mas ele vê como ele repara, como ele organiza as condições aqui encontradas, a PTF envolvida, a natureza do problema, se aqui é uma hyper, se é uma PE, e ele mostra esses mods que foram afetadas e as exceções. Então, aqui nesse ele identificou uma condição de hyper, e ele indica uma determinada FMID que está associada com esse erro, e você vê aqui que a condição que ele reporta é que ele é function loss. Pode ter uma function loss, ou seja, indica uma perda de funcionalidade, e que tem um outro problema relacionado a ele que é function loss, e tem um problema de integridade. Então, pode acontecer vários problemas, vai fazendo um cascade de problema aqui. Então ele recomenda a PTF que você precisa aplicar aqui. E sinaliza um possível problema que você possa ter no ambiente, aí você aplica a PTF antes de você aplicar, você roda esse relatório, você já sabe o que você vai encontrar pela frente. Aqui são os sintomas mais comuns, como o do function loss, é um dos exemplos, e tem no link também, disponibilizado na apresentação, e são os erros mais comuns aqui. Cada sintoma é um tipo de condição que pode afetar o ambiente de vocês. A ideia é só interpretar rapidamente o que o seu relatório está sinalizando, sem você precisar abrir um case para isso. Então, com o tempo, você começa a reconhecer esses padrões. O Fixcat é outro recurso que já vem dentro do Enhanced Role Data, e assim como a BMC, a IBM e outros vendors também utilizam. E boa notícia é que você pode obter e carregar ele, o Enhanced Role Data no SMP, você pode também utilizar o Fixcat, então eles são padrão. E a BMC inclui os Fixcat dentro do arquivo do Enhanced Role Data, e essas categorias ela agrupam um conjunto de PTF quando é relacionado a um objetivo específico, que torna muito mais fácil de você identificar as correções necessárias que você precisa para uma determinada funcionalidade ou algum requisito de compatibilidade. Por exemplo, uma dúvida é quais PTFs eu preciso para aplicar para ser compatível com uma nova versão do OS? Ou qual correção é necessária para o meu novo hardware, IBM? E aí, ao invés de você pesquisar cada PTF individualmente, o Fixcat organiza essas correções por categoria, facilitando para vocês a identificação do conjunto de manutenção que vocês têm que aplicar para essa categoria específica. Então, você pode usar também para uma
uma nova versão do Six, ou uma nova versão de hardware, ou futuras versões da plataforma, enfim. Aqui é para essa funcionalidade ela existe há muitos anos também no ecossistema da IBM. Muitos clientes não conheciam ou não utilizam esse recurso. Então, agora, como o FixCat ele é tão incorporado em Research Role Data, torna uma maneira muito mais prática de você identificar quais correções você precisa aplicar para esse tipo de categoria específica. Aqui a sintaxe é uma forma, você só tem que mudar aqui dois parâmetros, é o comando, report missing fix, e ele identifica para uma determinada categoria quais PTFs você vai precisar, vai estar faltando e em qual target zone. Então, antes de rodar de novo, garante que vocês estão com a versão mais atualizada do hold data, senão o resultado vai sair, vai ficar desatualizado. Então, nesse exemplo, mostra aqui para você rodar uma manutenção necessária para a versão 3.2 do GOS e especifica especificou a target zone aqui BMC0TZN. E aí ele vai mostrar quais são as PTFs que estão faltando para estar compatível com a nova versão do ZOS, né? Exemplo. Hum. Aqui é só um exemplo de como é a JCL, sabe, que você só altera uma, duas linhas e, e roda. Bem simples. Aqui é o resultado dele, então, de novo, é um relatório um pouco antigo, mas ele mostra as PTFs, essas mods que estão faltando, as que resolvem essa falta de compatibilidade, nesse caso aqui é um exploitation, e ele vai, o report, como que ele sabe disso? O report, ele vai no inventário da SMP do seu ambiente, então, se você, ele sabe o que está faltando e quais são os fixos necessários com base nesse inventário. É uma ferramenta bem conveniente para identificar essa compatibilidade. Deixa eu ver se eu. Deixa eu só. Deixa eu ver se ele. Eu ia mostrar aqui, mas depois eu mostro para vocês. Eu vou mostrar o link. Ah, se ele abre aqui. Ops. Aí. É a carinha dele, só. Entra aqui e vê qual a categoria, a descrição. Ah, só para você dar uma pesquisada depois, uma olhadinha depois como que é as opções na documentação da BMC. Então vamos voltar aqui. Deixa eu voltar lá no FixCat. Parece que não dá para ficar entrando no link na hora. Vai tudo. Aqui. Beleza. Então, o Receive Order, então, finalizando esse FixCat, é o seu link que eu entrei agora. Voltando para a apresentação, o Receive Order, ele simplifica esse processo de solicitação e obtenção das atualizações de serviço da BMC. Então, sendo repetitiva, mesmo processo da BMC e de outros fornecedores, o que facilita muito a adoção para vocês. Então, na hora de você fazer o pedido lá no site da BMC, você especifica a fix category desejada. Então, são três opções principais. As criticals, que traz todas as PTFs que resolvem essas condições de hyper e PM, de high impact ou PTF em error. E é o mínimo que qualquer cliente tem que aplicar, porque elas são duas condições severas que podem afetar seu ambiente, como eu falei anteriormente. Tem as recommended, que pode ser via job batch, e traz a RSL mais recente, com a Hyper e a PE já inclusa. Então, de novo, se eu estou em setembro, a minha RSL vai trazer as manutenções críticas de julho, agosto, dos últimos 3 meses. E all traz todos esses mods verificados, ou seja, todas as PTFs e a PARS. Então, tem alguns clientes que são os mais conservadores que costumam ficar uma versão atrás, mas eles deveriam pelo menos aplicar uma manutenção critical para reduzir essa exposição que vocês podem estar com problemas conhecidos. Então, é importante estar por dentro dessa diferenciação aqui. E alguns clientes também
esperem essa opção All e mantenham uma cópia carregada no sistema, mas sem fazer o rollout para produção. Eles deixam no repositório e só aplica quando tiver uma necessidade. Eu sei que às vezes é difícil para um cliente fazer isso, porque às vezes está na mão de vendor, às vezes não acha janela de manutenção, eu sei que fica mais complicado, mas é interessante sempre estar de olho, pelo menos nas criticals. Ou, claro, a nossa recomendação maior é combinar critical com as recommended, então é manter o ambiente mais atualizado com a RSL, é a mais recente, e nos meses que não tem a RSL, aí aplica as PTFs críticas. Muitos casos que nós recebemos aqui de cases abertos foram relacionados à segurança. Então, tem alguns setups de segurança que precisa fazer. E para usar o Receive Order via Batch, tem esses pré-requisitos. O primeiro é esse certificado de usuário, que ele identifica você como cliente BMC, e ele é exigido no job batch no job de Receive Order. E essa é uma exigência da IBM mesmo. Esse certificado ele vai ter uma expiração depois de 1 ano após da emissão. Então, acho que vale colocar uma renovação no calendário aí para você não ser surpreendido quando ele expirar. Ele é gerado no portal da BMC, né, na hora de você fazer o seu pedido. E depois você tem que enviar ele para o ZOS e adicionar ele no HackF, o ring dele no HackF, ou no outro gerenciador de segurança que vocês usam com a passphrase que você definiu na hora de emitir o certificado. É só entrar lá no EPD, no Support Center, emite a certificação, e isso prova que você é um cliente BMC. Então, como eu disse, a IBM solicita esse certificado, e além do certificado de usar esses dois certificados de servidor, esse DigiCert, é usado pelo servidor de entrega automatizado da BMC, ele precisa estar acessível na base HackF durante o processamento do Receive Order. Ele pode ser baixado também direto no site, tem um link aqui. Então, se vocês usarem o método de via FTPS, é necessário também o certificado SSLV. E a documentação da BMC tem todas essas instruções e links para cada um dele. Então, é só uma referência para vocês que existe esse processo. A recomendação é rodar o Receive Order em batch, via processo batch, para vocês podem schedular esse job periodicamente. Então, é importante para os clientes que não têm autoridade ou conectividade a partir do mainframe, existe alternativa via web, que eu vou falar no próximo slide, que eu já falei anteriormente, como são os clientes lá de Israel e tudo mais. E tem tudo isso no manual, tem o JCL, só uma informação importante, a BMC ela não documenta em detalhe o uso do SMP Receive Order, nem dos certificados digitais, porque em si é a metodologia IBM. Então, para não ficar informação duplicada, tem que ficar atualizando, para não ter o risco de estar desatualizado. Então, use sempre como referência o ZOS SMP User Guide ou a documentação da IBM, que está aqui nessa apresentação também. Então, vocês podem ter acesso a ela quando vocês receberem. Então, como eu falei antes, o Receive Order é voltado para os clientes que não têm conectividade direta com os EOS, com os sistemas EOS, com a internet. Suporta todos os tipos de conteúdo do Receive Order, então você pode baixar pacotes de manutenção de forma distribuída por HTTP, HTTPS, FTP, FTPS. E também é possível você pedir uma mídia física, que pode ser enviado para você. E os pacotes eles ficam disponíveis online para download por 14 dias e o site é feito via login da BMC no portal de vocês. Uhum. Próxima, aqui, a aba de Mainframe Services do nosso portal. É por aqui que vocês navegam e começa o pedido de manutenção via web. Eu não vou entrar em cada capa agora, a intenção é só mostrar aqui a interface, como que ela é a carinha dela e como que o time consegue operar sem precisar de conhecimento profundo de JCL para fazer pedido, então reduz uma barreira de entrada para as equipes novas, né? Como um colega meu diz, é clique, né? E aqui é uma carinha da tela da ordem de serviço, onde efetivamente faz a solicitação das PTFs, quando você escolhe qual PTF vocês querem aplicar, as criticals, as recomendas que tem são as RSL. Então, é por aqui que começa todo esse processo.
Uma coisa importante que eu preciso reforçar é que o pedido de manutenção via web é necessário ter um inventário para todos os tipos de PTF. Então, para gerar esse inventário, vocês precisam executar um utilitário da IBM, que é esse GMX SID, no mainframe. Então, você baixa ele, você roda ele, baixa ele na sua workstation em formato XML para depois fazer o upload dele no site da BMC, na IPD aqui. E esse arquivo, ele informa qual é o estado atual da manutenção que está instalada no seu ambiente. Ele tem a lista completa do seu ambiente SMP. Então, é a partir daí que ele vai entender todos os produtos que você tem instalado e ele compara com esse inventário tudo que você está solicitando. Então, quando a sua solicitação chega no nosso servidor, ele percorre essa lista e compara com o inventário. E aí ele gera um pacote contendo apenas o que está faltando para você aplicar. Então, quando o pedido for processado, ele vai mudar para complete, e aí você pode acessar ele no sistema, fazer o download do pacote, mas todo esse processo está especificado no manual da SMP. Então, um resumo de tudo que eu falei hoje, acho que eu não falei tantas coisas difíceis, acho que eu falei bastante, foi bem repetitiva, mas um resumo aqui para você ser proativo. Então, essas recomendações que vocês precisam levar daqui cadastre-se para receber os alertas proativos, para vocês receberem os flashes, os boletins técnicos, para vocês poderem estar ciente quando a BMC identificar algum problema. Quanto mais atualizado o ambiente estiver com as RSLs, menor será o seu risco operacional. Então, à medida que a sua manutenção fica defasada, aumenta a probabilidade de ocorrer algum problema que já foi corrigido com o PTF mais recente. O Receive Order, que a maioria dos clientes executa esse processo em batch de forma recorrente para realizar os downloads. O ideal seria combinar duas abordagens, né? O recomendado é manter o ambiente atualizado com a RSL mais recente. Então, e aplicar as correções críticas nesse interim. E também fazer o download do Enhanced Raw Data. Esse é realmente o ponto principal aqui da apresentação hoje, que muitos clientes não estavam aproveitando essa facilidade. E se você usar ele com mais frequência, regularmente, você pode executar esses relatórios de exceção, o comando error sysmod, e daí você consegue ter visibilidade das correções críticas que estão pendentes no seu ambiente, os PTFs que você precisa para solucionar problemas conhecidos antes que eles impactem o seu ambiente. Então, sempre tenha e processe a versão mais recente do Hold Data antes de instalar os produtos, antes de aplicar a manutenção. Ele é uma camada adicional de proteção, então ele permite que o SMP identifique as correções para problemas já conhecidos e reduz o risco de você implementar manutenção inadequada no seu ambiente. E o uso das Fixcat Category que facilita muito nos cenários de compatibilidade, interoperabilidade, permite identificar também as manutenções necessárias para cada categoria, como o exemplo que eu dei, que era você quer ver a compatibilidade de ZOS, de versão de ZOS, de CX, ou de DB2, ou de hardware, e aí rodando ele, você garante que os requisitos de manutenção eles sejam atendidos antes de fazer a implementação dos produtos. Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Não sei se temos algumas perguntas. Tem alguma pergunta, Arden? Chris já foi respondendo, deixa eu sair aqui na minha tela para ver você. Tem alguma coisa no chat? Hi, Arden. Sorry, I was speaking Portuguese. Do we have any questions? Okay. No, that's okay. If there's any question that people have to send on the chat, I will tell them. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês tiverem algum acesso ao chat, ou quiser levantar a mão, fazer pergunta, e a Ari consegue desmutar vocês. Se não, manda aqui no chat e a gente responde. Não?
Se não tiver, eu queria aproveitar o Chris que está aqui, nosso SME, nosso super expert. Acho que I don't think they have a question already, so Yeah, yes, I have unmuted everyone. Yeah, Okay. there is one in the chat right now. So you can also unmute and ask the question. So Chris, Daniel here is asking if there's how do you say? Is there's a date for the to make available the enhanced whole data for the VEX projects. Do you know that? No, I'm just- not sure. I'm sorry, I don't know. Because obviously I work on the AMI Ops side, so I'm not Yeah. sure. I know they don't support it at the moment, but I'm not sure if they have a date for when they will support this. Né? Daniel, como o nosso foco foi aqui a apresentação do MOps, nós não sabemos, mas eu posso pegar essa informação com o SME responsável, eu mando para você depois. Tá ok? Daniel. Aí eu mando para você. Como será enviado o material dessa conta? Vai ser por e-mail, tá, Luiz? Vai ser enviado por e-mail para vocês. Sim, será disponibilizada para vocês. Em PDF. Eu não sei, Riley, does the recording will be shared or just the material, the presentation? Presentation will be shared. Ok. Então, a apresentação sim vai disponibilizada e a gente manda por e-mail para vocês. E tem os links, tudo mais bonitinho. E aí, quando vocês tiverem alguma dúvida, claro, se ficou depois uma dúvida, vocês vão ler o material, vão ter algumas dúvidas, pode mandar para mim, pode mandar por e-mail que eu respondo. Ok? Acho que é isso, I think that's it. I don't think we have any questions. There are some blogs on the community page, Paola, in English. I could put those in the chat so people have the links. Well, Yeah. obviously, there will be in English, but Ok. O Chris vai compartilhar aqui 2 links de blog. I think you sent them, Chris, already. But we can add them in the presentation as well and send it to them. But that's great for now. I think you can I'll send just it put them in here. the chat. Yep. Yeah. O Chris está disponibilizando um blog que tem as informações de tudo que eu falei hoje, né? Um resumo, aliás, mais detalhado do que eu falei hoje. Então, é só darem uma olhadinha e vocês podem fazer pergunta lá mesmo no blog, se tiver alguma dúvida, e nós responderemos depois. I think the main thing. Sorry, I think the main thing to emphasize as well is that this is all standard IBM. So if you search in Google, you'll find exactly the same documentation on the IBM and the Broadcom websites. So this is all standard. For sure, yeah, that's I have told them, but o Chris está aqui só para reforçando que esse é um processo padrão IBM, e se você for lá no Google e fazer uma pesquisa desses processos, você vai encontrar entre todos os provedores, mas principalmente na IBM. Então, é padrão BMC, padrão IBM, padrão Broadcom, tá? Não é nada novo, nada exclusivo da BMC. I just told them, Chris. Okay. So the problem we had was that BMC used these features, but we found that we were using standard IBM techniques, but many of the customers didn't know about enhanced whole data in FixCats, which was the whole problem. We introduced these features, but nobody was using it. Yeah. So. Yeah, I told them that as well, and this is part in the presentation as well, but I'll reinforce that. Então, o Chris está dizendo que esses eram features, eram processos e metodologias, o Enhanced Whole Data, principalmente, é já utilizado pela BMC, pela IBM e pela BMC, mas muitos clientes não sabiam. Então, por isso que o Chris decidiu fazer essa apresentação e resumir, fazer um resumo de best practice, para garantir que vocês tenham acesso a essa informação. That's it, Chris. Anything more? Anything else? Not from my side. There's also some videos on the YouTube channel. If you search on the BMC YouTube channel, but we can send out the links for those as well. For sure. O Chris também falou que tem alguns links no YouTube e a gente pode compartilhar por e-mail com vocês. Vamos adicionar na apresentação e compartilhar com vocês. That's it. Okay, guys. Anything else, Artie?
pessoal? Mais alguma? Dou-lhe uma, duas. Não, tô brincando. Tá bom. Obrigada, Bob. Então tá bom. Obrigada. So thank you very much, guys. Obrigada, pessoal, pela presença. E até mais. Até a próxima. Thank you, Chris. Thank you. Bye-bye. Bye bye.